As criptomoedas que mais vão se valorizar em 2024 serão reveladas neste vídeo. Ou pelo menos essa é a promessa aqui do Investidor 420 no vídeo dele, e hoje a gente vai fazer um react. Então, já vamos deixar aqui o nosso like e vamos começar. Cada vez mais perto, principalmente aquelas altas exponenciais. Sim, você viu o Bitcoin subindo essas últimas semanas, mas do que estamos falando é de verdade aquelas altcoins explodindo com força. Você não tem todo o tempo... Isso aí é uma coisa muito interessante porque o Bitcoin se valorizou com bastante força nos últimos meses. Realmente ele subiu, se não me engano, desde outubro até agora, cerca de 20, 30%. Então foi uma valorização muito forte, mas uma coisa que muitos observaram é que demorou um bom tempinho para as altcoins começarem a responder também. Por que que isso acontece? Os investidores fazem o que se chama de rotação de capital. Então basicamente eles investem no Bitcoin, principalmente aí a gente está falando de investidores de varejo, eles têm esse comportamento mais forte, investe no Bitcoin, o Bitcoin se valoriza, mas eventualmente ele acaba atingindo um momento em que ele fica um pouco mais lateralizado, ele começa a andar um pouquinho mais devagar. E aí o que acontece? Os investidores com fome de ganhar dinheiro olham para as outras moedas e pensam, meu Deus, isso aqui é uma oportunidade. E aí o que eles fazem? Vão lá e investem nas altcoins. E aí o que acontece no mercado, né, o que a gente vê é que a gente consegue perceber uma grande quantidade de altcoins tendo retornos altíssimos, principalmente em comparação com o Bitcoin. E na minha visão e na visão do Lucas, pelo que parece, isso está começando a acontecer também. Do mundo e também não tem todo o dinheiro do mundo, então é muito importante você conseguir filtrar quais são as melhores narrativas para você conseguir colocar o seu dinheiro e ter um maior retorno sobre isso daqui. Por isso que no vídeo de hoje... Exatamente. Se você não tem tempo suficiente, você precisa assistir esse vídeo, porque a gente vai filtrar bonitinho para você. Uma coisa importante aqui é que quero agradecer ao Lucas por ter feito o vídeo. Eu fiz um react aqui no canal de um vídeo dele e vocês gostaram muito, então eu não sou bobo, tô trazendo aqui de novo. Não tenho nenhum contato com o Lucas, ele não me deixou fazer isso, mas também não tem nenhuma maldade no conteúdo aqui, eu só quero trazer o conteúdo dele, analisar e aprender com o nosso queridíssimo Lucas. Então, eu tô deixando o link do vídeo dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Cliquem no vídeo, vão lá, deixa o like, deixa ele rodando para vocês fazerem o canal do Lucas crescer também, porque, pô, a gente tá usando o conteúdo dele aqui, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou pular o começo dessa introduçãozinha aqui, só pra gente ir na parte que começa a ficar mais legal, né? Aí tem muitas outras narrativas que estão em contexto agora, entregando muito mais alta do que outras narrativas que você vê por aí, que talvez você já conhece, e tem umas aqui que você talvez ainda nem conhece, nunca ouviu falar, e você vai ver agora graças aos dados. Sempre foco no fundamento, então vamos entrar comigo pra gente entender. Por quê? Se a gente pega em relação ao que o Bitcoin entregou agora nesses meses aí, uma alta de 23,19%, olha o que em média as narrativas mais fortes geraram, 114%, e as narrativas mais fortes, claro, tiveram... Exatamente o que eu falei, quando a gente fala de altcoins, elas tendem a ter um retorno bem maior do que o retorno do Bitcoin. E uma coisa importante, só essa tradução aqui do conceito de narrativa. Narrativa ele tá querendo dizer basicamente da narrativa mesmo na palavra. Narrativa é uma história que se conta, né? Então, basicamente, isso acabou virando um jeito novo de dizer um nicho, um segmento, um pedaço da indústria dentro do mercado cripto que corresponde a uma historinha diferente. Então, lá em 2021, a gente teve a famosíssima historinha dos games, dos NFTs, do metaverso. E isso aí acabou se valorizando bastante, porque as Venture Capitals acabaram injetando muito dinheiro nesse tipo de projeto, e aí se reverberou muito essa narrativa ao longo do mercado. E aí agora, as pessoas estão começando a ficar um pouco mais atentas a isso, e estão de olho aí em algumas narrativas bem fortes, ou seja, em conjuntos de criptomoedas que podem ter uma valorização porque elas são relevantes. E é legal como que eu tô analisando essa questão de narrativa aqui há bastante tempo. Tô batendo nessa tecla aqui no canal. Quem é inscrito, quem é aluno lá da Mentoria CAD tá sabendo disso. E aí, vocês podem observar que na verdade, vamos deixar o Lucas falar. O Lucas. Mais aí de 1000%, tá? Então percebam como é importante você conseguir identificar essas narrativas para você conseguir surfar. Tanto que se a gente pega algumas criptomoedas aqui, elas estão valorizando perante o Bitcoin. A VAX é um exemplo, BNB está desvalorizando perante o Bitcoin, muito importante. Uma coisa importante é que moedas individuais não são as narrativas, tá? Mas elas podem ter narrativas dentro delas. Isso, o Ethereum também, o que tem aquele ciclo de mercado, eu vou explicar para vocês no fim aqui qual que é a minha conclusão
conclusão de toda essa análise que a gente vai fazer de narrativas e selecionar para você entender quais são as melhores e você conseguir de fato ter os melhores resultados, tá? Near também está autoperformando, Rune, que eu falei para vocês tempos atrás, autoperformou muito, Solana também, entre outras criptomoedas aqui que estão desvalorizando perante o Bitcoin, e a Shitcoin XRP aqui, como sempre, desvalorizando perante o Bitcoin, tá? Agora o mais importante Tem que bater na é XRP. aquela coisa, a L2 tem narrativas, tem muita narrativa, mas se a gente pega agora, o que mais está subindo não são diretamente as L2. Olha as L1s nesse mês aqui, entregando altas de 80%, 70%. Cardano revivendo, a Avax também. Se a gente pega aqui as L1s no ano que nós entregamos, a Injective destruiu uma alta de 2.300%, Solana destruiu, a Avax também subiu bastante, WBTC acabou subindo, mas foque nessas L1s aqui. Por quê? Se a gente pega o retorno aqui das L2, percebam que a Optimism teve um dos melhores retornos, a Matic ela está aqui atrás e a Arbitrum ainda está de fato negativa. Se a gente pega, então as L1s estão subindo ainda mais do que as L2. Já vou trazer as conclusões para vocês, mas é para vocês não se iludirem nessas narrativas. Quando a gente pega... Eu vou só dar uma traduzida aqui. Layer 1 são aqueles projetos de criptomoedas que o projeto como um todo serve como uma base para serem construídos novos projetos de cripto. Então, basicamente, aquelas Layer 1, elas são as criptomoedas que têm a sua própria blockchain e elas têm a capacidade de rodar contratos inteligentes. Esses contratos inteligentes são a possibilidade de você programar dentro da blockchain, criar programas, aplicações, e aí a gente acaba tendo aí o surgimento de novos projetos. Então, ele está falando de Bitcoin é uma Layer 1, mas aqui nesse contexto a gente não considera ele porque não tem muito projeto sendo construído naquela blockchain, não tem como. Quer dizer, até tem como, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Enfim, a gente está falando de Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, BNB, são todos projetos ali que eles têm essa característica de serem utilizados como uma casa de aluguel para outros projetos serem construídos em cima. E isso é uma coisa muito legal. Eles têm um tokenomics que tende a ser um dos mais fortes, ou seja, a economia desses tokens ela é muito positiva porque a própria blockchain acaba sendo um grande atrator de demanda, né? E as Layer 2 são projetos que são feitos em paralelo, que também têm as suas próprias blockchains, mas que são feitas para serem utilizadas em conjunto com uma Layer 1, com o objetivo de aumentar a eficiência daquela rede principal. Então, a gente está falando no caso da Polygon, por exemplo, dela conseguir ali aumentar a eficiência da Ethereum. A gente está falando ali da BitTorrent Chain conseguir aumentar a eficiência da Tron e por aí vai. Então a gente está falando de projetos que aumentam a eficiência de Layer 1. Geralmente essas Layers 2 elas funcionam para a Ethereum. E aí Layer 2 é uma narrativa que foi muito forte, principalmente no começo de 2023 e que na minha visão também está forte para 2024, mas acabou perdendo um pouquinho a força. E aí o que ele está analisando é justamente que projetos como Solana, como Cardano, como Injective, né, mostrou ali, o bagulho se valorizou 2.300%. Então, de fato, essas moedas acabaram tendo um retorno maior do que as Layers 2, sendo que isso não era esperado tanto assim pelos analistas. Pega aqui a desvalorização e a valorização perante o Bitcoin, a maioria delas continua desvalorizada perante o Bitcoin. Já as N1s, se a gente pega elas aqui perante o Bitcoin, Injective, Solana, Avax, a partir da Avax aqui para cá, elas estão valorizando perante o Bitcoin. A da FTM, Ethereum, NIA, elas estão meio que desvalorizando perante o Bitcoin nesse momento. Então é importante a gente ver isso para ver ganhos reais. Quando a gente pega as questões agora das L2, narrativas de somente L2, perceba que a Arbitrum desvalorizando, perdendo para Ethereum, Matic valorizou, mas está desvalorizando, Metis, Might e OP. OP é um dos únicos tokens que estão de fato ganhando da Ethereum, é um token com um pouco mais narrativa e fundamento, por assim dizer. Entretanto, ainda não tenho na minha carteira, e isso aqui diretamente não significa que são tokens ruins, que Matic está desvalorizando é ruim, calma, fica comigo pra gente entender pois isso daqui, isso é uma coisa importante. Aqueles outros nichos que eu falo pra vocês, a questão do DeFi, da AI, a gente vai analisar um por um, pra você ver como dados comigo e saber qual é o melhor. Então fica aqui comigo e já deixa o like que eu vou te entregar essa ferramenta aqui depois, tá? DeFi 1.0. Então isso aí é uma coisa legal que ele está mostrando uma análise aqui de questão de valorização frente ao dólar, né? A valorização que a gente sempre fala, e também fazendo uma análise ali frente ao Bitcoin. E ele até comenta em um momento ali que isso seria um retorno verdadeiro, né? Isso aí de fato é um ponto, mas é importante você pensar
porque o retorno frente ao dólar também é um retorno verdadeiro. O que ele quis dizer é que existe um custo de oportunidade entre você comprar Bitcoin e você comprar outra moeda. E o retorno real seria um retorno que você teve à frente do que o Bitcoin se valorizou, porque senão compensaria mais você ir na opção com menos risco. E aí ele vai mostrar pra gente aqui algumas outras narrativas, né, como por exemplo o DeFi 1.0, que é aquela narrativa que diz que a gente consegue, por meio de blockchains, fazer as mesmas coisas que bancos fariam pra gente. Então nós podemos fazer trocas de tokens por outros tokens, nós podemos fazer empréstimos, nós podemos fazer staking, cara, muita coisa legal aqui. O que nós tivemos? Aave valorizando perante Ethereum, ou seja, valeu a pena segurar a Aave aqui. Curve não, Compound não, Maker já tá perdendo bastante para Ethereum. E uma coisa importante, não é porque tá perdendo para Ethereum ou porque não se valorizou que o token é ruim, tá? Tem muita coisa a ser analisada, principalmente com a relevância e a saúde do projeto. Ela ter caído um pouquinho ou caído muito, a não ser que ela tenha morrido completamente, né, caído 99,999, aí nesse caso ainda tem a possibilidade dela ser uma criptomoeda boa. Na verdade, uma leve queda é uma coisa normal no mercado. Sushi também e Uni também nem quiser que sequer sobreviveu. Então Aave aqui foi um dos melhores tiros nesse momento, uma narrativa forte. E se a gente pega as valorizações de DeFi, cara, 154% de Maker, Aave 89%, Compound 60%, ou seja, até que subiram bastante. Só que se a gente compara mais uma vez para ver o ganho real perante o Bitcoin, a única que valorizou e apenas 3% foi a Maker aqui, tá? Isso nos mostra o quê? Que a L1 é uma das narrativas que está subindo cada vez mais nesse momento aqui. Agora, se a gente pega o DeFi 2.0, que é o quê? DX, se a gente pega aqui a GMX, se a gente pega o Joe e pega o Pendle que eu falei pra vocês, olha o quanto o Pendle tá valorizando perante a Ethereum. Joe também, a parte da GMX aqui está desvalorizando perante a ela ainda. O FX subindo, o DX com DX desvalorizando, mas os principais aqui é o Pendle. Olha o quanto valorizou, 2.219%. Desde que eu falei, isso aqui já deve ter subido mais de uns 300%, tá? E o DeFi 2.0 perante ao Bitcoin agora, Pendle 834% perante ao Bitcoin. Pendle aqui e Joe aqui, tá? Agora, outra narrativa que muitos falam. Então, ele já mostrou aqui as criptomoedas que se valorizaram bastante. Dos DeFi 1.0 e 2.0, agora de inteligência artificial. Então é AI. Olha a AI aqui perante a Ethereum. Tivemos algumas que valorizaram perante ela, como por exemplo a FET e também a RNDR, que foram as melhores performances. Se a gente pega A aqui Render. no ano, a RNDR entregou 924% e a FET 595% e a GIX 550%. Vocês estão vendo esse DAO aqui, ó? Muitos de vocês me perguntam isso. Não, né? Então isso é uma perspectiva para vocês verem quais tokens e narrativas que eu tô falando para vocês aqui estão valorizando mais, estão tendo mais demanda. Por quê? Porque é isso que o pessoal quer. Se é isso aqui que eles estão comprando, é isso aqui que eles estão olhando, é isso que eles estão especulando. Em bull market a especulação é muito grande. Então olhe sobre essa perspectiva de que tem demanda e especulação. Quando a gente olha sobre o Bitcoin, RNDR, FET e a GIX são as que mais valorizaram perante o Bitcoin, 302%, 180%. E agora, o que pega aqui, ó, RWAs. Fez muito barulho agora nesses últimos meses, mas agora ele acabou caindo bastante em questões. RWA, tradução rápida ali, seriam Real World Assets. Então, são os projetos que tendem aí a tokenizar ativos do mundo real. E isso inclui os famosos oráculos como a Chainlink e a Winklink. De narrativa. A gente pode perceber que eles estavam valorizando perante Ethereum, a Centrifuge aqui, a Maker também, só que já está começando a desvalorizar, a Maple também. Eles até subiram bastante, ó, com retornos da Maple, por exemplo, de 443%, a Maker 154%, porém perante o Bitcoin, a única foi essa TRU aqui que eu praticamente nem conheço, entre as outras só desvalorizando. Oracles, meus queridos e queridas, interoperabilidade, a maioria delas desvalorizando perante... Ah, legal. Nesse caso aqui, eles consideraram, então, os oráculos como uma narrativa própria. Mas também daria para enfiar ali dentro de RWA. O Ethereum, só Link conseguiu superar legal e agora tá meio que caindo porque ficou nesse nível dos $14. Pra mim, uma ótima faixa de acumulação pra ir fazendo DCA aos poucos, tá? O que mais subiu foi TRB, Link entregou 150% de alta, porém, continua desvalorizada perante o Bitcoin, somente com 1% perante o Bitcoin que eles estão ganhando. E aqui temos o fechamento da DeFi. Vocês conhecem isso daqui? Porque olha o tamanho de volume, tamanho de valorização que as criptomoedas tiveram aqui de Decentralized Science, tá? Ou seja, ciências descentralizadas. A gente pega esse Gene, elas estão todas valorizando muito perante ao Ethereum, subindo absurdamente. A gente pega essa Gene aqui subindo 23.000%, RSC subindo 9.870%, e claro, se a gente pega o Bitcoin, ela subindo 3.900%. Foi o que eu falei, narrativas que nem falam por aí, talvez você nem conhecia, nem tenha ouvido falar. Foi a narrativa que mais teve sucesso. Pois é, eu nunca ouvi falar nessa narrativa. Caraca, que legal.
que legal descobrir isso. Mas, obviamente, a gente vai um pouco mais a fundo na pesquisa, a gente consegue ver que é um token muito novo e muito, muito, muito pequeno. Ah, então faz sentido. Pô, se a gente tá falando de uma capitalização de mercado de 32 milhões, qualquer coisinha que for colocada ali dentro vai fazer realmente retornos aí de 1000% ou mais. 32 milhões aqui, família, é um market cap muito pequeno. Olha o tanto de inflação que tem para vir. Isso aqui é muito pequeno, tá? Obviamente, a gente está falando de bull market narrativas, mas 366 milhões, ou seja, tem muita coisa para ser liberada ainda. Entretanto, como é um token que tem pouco valor de mercado, qualquer dinheiro que entra ali faz grandes movimentações. Então, como você pode ver aqui, ó, ele vinha morto em dezembro, fevereiro, tal, daqui a pouco, plau. Isso aqui provavelmente pode ser um pump and dump, alguma coisa que aconteceu com esse token aqui. Eu não conheço o que ele faz direito, mas fica aí para vocês verem que é uma coisa que não é natural, tá? Então, descartando esse setor aqui de ciências descentralizadas, que é um setor não tão natural em questões de valorização de token. Pô, eu já tava mó feliz. Essa magnitude, daqui pra frente, você que gosta de ciências, tem uma aptidão pra isso, quer entender um pouco mais do mercado, você pode começar a estudar, afinal é uma coisa que chamou a atenção. Qual foram as principais narrativas que mais valorizaram pra gente ficar de olho? Vamos ver as principais narrativas então. Olha aqui, bom, se a gente pega aqui na questão do mês, memes acabaram subindo muito esse mês, essa questão da especulação, bonk, entre outras coisas. Tivemos DeSci, que é justamente Decentralized Science, e aí tivemos GameBoFi, tivemos as L1, tivemos AI, Money Markets, Real Yield, que é tipo GMX, entre outras pontas, NFTs aqui embaixo, e olha aqui, a RWA está negativa esse mês, meus queridos, e que mostrando enfraquecimento nessa narrativa agora, porque Ethereum também não tá andando muito, bastante do RWA está na Ethereum, querendo ou não, nessa ligação. Eu vejo o Chainlink muito como dessa forma. Isso aqui é uma coisa interessante, então a gente viu ali, ó, os principais conjuntos de criptomoedas que tiveram um grande retorno. Eu quero ver qual que vai ser a conclusão do Lucas aqui, porque um alerta muito importante é que ele tá mostrando aqui pra gente as criptomoedas que mais se valorizaram no passado. E é extremamente normal você ver uma moeda subindo 2000%, pensar, meu Deus, isso aqui tá direcionado para a Lua. Mas o fato é que na verdade, a questão é que o fato de uma criptomoeda ter subido 1000%, 10.000%, 1.000.000% no passado, não impacta em absolutamente nada o desempenho que ele terá a partir do momento que você vai comprar. Se subiu, se caiu, se deu pirueta, isso não importa. O que importa é se a criptomoeda tá boa, se ela tá relevante no momento. E a gente pode ver que uma coisa dessas aqui, inclusive, ela pode ser misleading pra gente, porque RWA, até 2 meses atrás, estava todo mundo falando sobre isso como uma narrativa genial. E existe a possibilidade grande de que esse tipo de projeto, como o de narrativa como RWA, tenha sido uma das que deveriam estar aqui assim no topo das que mais valorizaram nos últimos meses. Mas agora tá ali como última, como negativo, porque isso aqui em si não importa. Se essa DeSci, dessas ciências descentralizadas, por exemplo, se elas não se manterem firmes, relevantes, com gente falando sobre, com o projeto sendo desenvolvido, isso aqui vai virar pó, porque precisa ter um fundamento por trás de uma alta, e analisar a alta no passado não vai te fazer ganhar dinheiro. Então a gente precisa ver aqui o que o Lucas vai desenvolver, né? Porque se ele tá falando aqui que são as criptomoedas que mais vão subir em 2024, então tem uma promessa aqui para ser entregue, né? Bastante do RWA está na Ethereum, querendo ou não, nessa ligação. Eu vejo o Chainlink muito como dessa forma. A gente pega as narrativas no ano agora e excluindo o DSI, mas só excluindo questões daquela moeda específica porque a média é uma só, mas tem uma moeda que subiu, explodiu 9.000, 10.000%, ela acaba puxando isso, jogando a valorização muito alta, tá? Então são coisas naturais. Pegando aqui, fizemos barulho. Essa é questão de memes, mas isso daqui também eu não tenho em carteira, acho que isso daqui não vale a pena pra mim. Mas ó, LSD L2, o que é isso daqui? Pendle que eu mencionei para vocês, aquelas outras Engineer que tá para vir aí, então isso aqui acaba sendo interessante, DeFi 2.0, Pendle, entre outras criptomoedas, aí que eu mencionei para vocês, RNDR, FET tá com bastante barulho, entre outras narrativas que estão aqui, meus queridos e queridas. Eu vou disponibilizar para vocês esse link, que vai estar aqui no comentário fixado junto com o link do meu Instagram, tá? E um agradecimento total a esse cara aqui, ó,
CryptoCoroio_Research. Esse cara tem uma conta no Twitter, até recomendo vocês seguirem ele lá, porque ele que fez esse Dune Analytics, aquele que fez esse dashboard. Então o link que vocês vão clicar aí, foi esse cara que construiu, super parabéns, então vamos dar créditos à nossa comunidade cripto, que eu sempre falo pra vocês que a gente tem que se abraçar cada vez mais e trabalhos bons têm que ser vistos. Tá aqui o trabalho desse camarada junto com uma análise legal. em cima disso daqui, achei super legal. Então compartilhem com outros amigos de vocês essa ferramenta também, pra que eles consigam utilizar e... Pô, eu mesmo vou usar esse link aí depois, Sim, achei muito legal. Porque não adianta falar que, pô, a RWA tá subindo, tá explodindo. Mas quando a gente olha aqui nos dados, ele não tá tão explodindo assim, principalmente esse mês. Nos outros meses poderia estar. Então é muito importante para você estar ligado a essas narrativas e conseguir surfar o próximo bull market. Faz o que eu falei, assiste essa aula aqui, essa sequência de 4 aulas que vai te preparar pro bull market e utiliza esse dashboard aqui que eu vou deixar aqui embaixo, vão ser 2 coisas poderosas. Super grátis, super tranquilo. Deixa o like aí que ajuda muito. Falei pra você que ia valer a pena. Agora, quando a gente pega um volume por narrativas, perceba quem tá aqui, ó. Uma coisa interessante ali é que, pô, era pra ele ter colocado um card pra essas lives, né? Mas se vocês clicarem lá, procura as lives pra poder assistir. Provavelmente deve ser o lançamento da DeFiZeros, né? É DeFiVerso, eu acho que é o nome do treinamento da mentoria dele. L2, MEME, LSDs, L1, Lido, entre outras criptomoedas, GameFi, AI, DEXs, Oracles, AI, Real Yield, ou seja, os tokens aqui dessas camadas acabam tendo mais volume. Também isso se deve porque tem mais listagens em corretoras centralizadas, ou seja, tem mais exposição. Mas é aqui, meus queridos e queridas, que tá o dinheiro. Então siga o dinheiro, porque vocês já aprenderam. Principalmente quem já viu essa sequência de aulas aqui para te preparar para o bull market. Narrativa mais fundamento igual a alta sustentável. Então isso é muito importante se vocês verem. Vários tokens que eu falei aqui também acabaram autoperformando o Bitcoin, que é muito interessante. Vocês sabem que eu tô fazendo várias exposições agora em altcoins, me preparando tudo, que é os DeFiZeros que tá no DeFiVerse sabem ainda mais porque eu faço atualizações semanais. Enfim, qual que é a minha conclusão disso daqui? O que a gente tem que olhar para as narrativas e olhar e perceber? Bom, as narrativas que estão mais fortes e os tokens que mais subiram nessa narrativa. Tokens novos tiveram as suas exceções. Por quê? Porque subiram muito, subiram mais que tokens antigos. Pendle subiu muito, essa nova moeda acabou subindo bastante da DSI ali. Bom, que é o meme novo da rede da Solana subiu muito, que é a nova Shiba Inu, a nova Dogecoin, seja o que for. Então tokens novos têm preferências, e isso já falei pra vocês lá atrás. Por isso que eu falei de TIA pra vocês e acabei já comprando TIA, já mencionei naquele vídeo também. Quem não viu ainda, veja esse vídeo aqui, uma análise completa de TIA, de Celestia. Justamente depois que eu falei, ela subiu 50, 60. Interessante essa Bonk, porque ela foi uma moeda que surgiu no meio do bear market. Eu lembro, não sei se no começo desse ano, de 2023, ou se foi no finalzinho ali de 2022, mas a Bonk surgiu, deu uma baita de uma valorização e desapareceu e agora voltou de novo. Enfim, pelo que eu entendi aqui, essa foi a conclusão dele. A gente não ganhou aqui a entrega, né, das nossas criptomoedas em nome. Mas uma coisa interessante é essa análise de volume. Volume, basicamente, é a quantidade de dinheiro que circulou, ou seja, de pessoas que venderam, que compraram, que estão movimentando ali o mercado. E quanto mais volume, melhor. Acredito que não é uma má escolha utilizar essas narrativas aqui como um guia de narrativas que podem ter um grande potencial. Então, Layers 2 porque tem um volume muito grande, memes também tem um volume muito grande, essas Layers 1, LSD também tem um volume muito grande, GameFi, inteligência artificial, DEX, Oráculos, Real Yield, DeFi 2.0, então todos são narrativas ali que estiveram no topo ali desse volume, mas esse volume aqui ser o maior não significa necessariamente que elas vão ser as que mais vão se valorizar. Significa que elas têm uma chance maior porque tem mais coisa ali por trás. Na minha visão, já que eu tô fazendo react aqui, mas o vídeo é meu. Na minha visão, as narrativas que mais vão produzir retornos em 2024, com certeza serão inteligência artificial, serão Layers 1, provavelmente meme coins também, oráculos, DEX e DeFi. Layer 2 provavelmente viria um pouco depois. E GameFi, cara, eu não gosto disso aqui, mas também tá vindo bem forte.
Então eu inverteria ali a ordem das narrativas que eu acredito terem o maior potencial, mas isso aqui pode ser um bom guia. Então, excelente vídeo aqui do Investidor 4/20. Eu estou deixando o link aqui no comentário e na descrição, então não se esqueça de clicar no vídeo dele para deixar o like, como agradecimento aí pelo conteúdo que a gente utilizou aqui para se guiar no vídeo de hoje. E se você quiser aprender como investir em criptomoedas com qualidade, você precisa de uma estratégia, e a estratégia CAD é uma das melhores possíveis para você começar. Então eu já fiz um vídeo inteiro explicando como que você pode utilizar a estratégia CAD, que é a minha estratégia personalizada que eu utilizo para investir em criptomoedas. E para você ganhar é só você me mandar uma mensagem lá na DM do meu Instagram, que eu estou deixando aqui e também no primeiro comentário fixado. Se você mandar a mensagem Bitcoin, eu vou te mandar o treinamento ali de maneira 100% gratuita para você aprender bastante sobre como investir em criptomoedas.